Fala, turma! Estamos de volta para falar de mercado pecuário. Sair mais um pouquinho daquele tema filosófico das últimas semanas para falar de mercado de novo. Acho que estamos chegando num ponto assim bem tenso, né? Eu não diria que é nervoso acho que a semana passada foi, essa semana está mais calminha, né? Mas nós estamos num ponto tenso aí de ter esticado a corda de volta para cima, né? O chicote ter mudado de mão aí, como o pessoal diz. Mas ficou um buraco para trás, né? Ficou um rabinho para trás. O que é o rabinho para trás que eu falo? É que acho que o Iago tem números excelentes para trazer para a gente, mas ao longo de setembro e outubro a gente reduziu muito o volume de abates, né? E esses animais, a gente precisa entender o que aconteceu com eles. Eles deixaram de ser abatidos? Isso é uma tendência de ajuste, de ciclo ainda, né? Eles vão aparecer em algum lugar? Se eles não foram abatidos, para onde eles foram, né? Eles foram segurados nos confinamentos? Ou eles foram soltos de volta aí nas pastagens? Então, são essas as perguntas que a gente faz. E eu acho que mais importante do que tentar entender o contexto em si, filosófico, né? Vamos falar de novo, mas o contexto empírico da coisa é quantificar, né? E aí o Iago fez uma tabela aqui que eu achei, cara, sensacional, porque não adianta a gente querer comparar 2021 com 2020, né? Nós estamos numa tendência de redução de oferta pela evolução do ciclo pecuário. Então, 2021 já vinha mais enxuto mesmo do que 2020. A gente precisa entender quanto mais enxuto para tentar projetar o quanto essa queda atual está dentro dessa tendência de ciclo pecuário de prazo mais longo e o quanto não está. Ou seja, o que desses animais deixou de ser abatido, o que está aí disponível de alguma forma e deveria ter sido abatido e que deve aparecer, ou já está aparecendo, né? Aí acho que a gente pode falar um pouquinho de escala de abate também. E, consequentemente, nós já estamos no dia 7 de dezembro, como fica janeiro e fevereiro do ano que vem. Acho que são bons pontos aí para a gente discutir, principalmente na análise de longo prazo, tá? Sim. Ô, Iago, conta aí para a gente, então, como é que ficaram esses abates, quanto que eles caíram, quanto que eles deveriam ter caído e o quanto que sobra de saldo aí. Bem, Lígia, a gente já teve a consolidação até do mês de setembro via IBGE, né, dos números oficiais de abate. O mês de outubro ainda é uma incógnita, mas a gente já fez estimativas. Os números oficiais do IBGE para o mês de setembro apontam em cerca de 1,9 milhões de cabeças abatidas no mês de setembro. Comparativamente falando com a média do que a gente vinha de janeiro a agosto, isso representa aí basicamente uma queda de mais ou menos 400 mil animais frente à média do que a gente tinha de janeiro a agosto desse ano. Ou seja, a média que já estava abaixo, né, que 2021 já estava abaixo do que foi ali 2020, nesse comparativo janeiro-agosto, ela veio ainda mais abaixo. Então, houve sim, no mês de setembro, principalmente, uma decisão de postergar a data de abate desses animais, assim como os próprios frigoríficos fecharam, deram férias coletivas. Então, na minha visão, foi uma decisão dos dois lados. Tanto o frigorífico, por incerteza se a China voltaria ou não, como que o mercado interno ia receber a carne, tanto do lado do pecuarista quanto do lado do frigorífico, houve a decisão de você diminuir esse volume de abate. Mas já existe acho que existe um porém muito grande aí nessa percepção. Por que eu digo isso? Porque a média de janeiro a agosto foi de 2,3 milhões de cabeças. Considerando que no ano passado a média nesse mesmo período foi de 2,49, já se tinha uma queda estimada ou esperada para esse setembro, outubro e novembro de mais ou menos 6%. E, na realidade, caiu em torno aí de 17%, 18%, 20%. Então, na real, a gente já esperava um volume menor de animais abatidos em setembro do que no ano passado. Então, a gente pontuar que o volume de 500 mil animais é só porque o pecuarista ou o frigorífico deixou de abater, eu acho que tem um ponto aí que a gente precisa trabalhar em cima dessa questão, porque já era de se esperar que viria menor do que ano passado, do que foi em setembro do ano passado. Só para efeito comparativo, setembro do ano passado foi 2,5 milhões de cabeças e esse ano, em setembro desse ano, 1,9, ou seja, 500, 600 mil cabeças que deixaram de ser abatidas. Então, a gente trabalha com um cenário aqui
de que dessas 600 mil cabeças que deixaram de ser abatidas de setembro de 2020 para setembro de 2021, em torno aí de metade, 300 a 400 mil, é que realmente foram postergadas essa decisão, seja por parte do frigorífico, seja por parte do pecuarista. Então, tem sim um vácuo de oferta, que, na minha opinião, foi causado por essa tomada de decisão que gerou durante esse mês de novembro aí essa alta muito forte, tanto da carcaça quanto do boi gordo. Entendi. E aí, cara, se a gente tentasse demonstrar, sei lá, acho que contando o passado a gente entende o futuro, né? Como isso aí já começou a aparecer nas escalas de abate. A gente sabe que ainda tem escala falhada, mas na média Brasil a escala aumentou, né? A gente estava falando de 4, 5 dias para 7, né? Dependendo da região aí, mas fazendo uma média ponderada Brasil. Então, esses animais eles já estão aparecendo, né? Por isso que até a carne voltou a cair, encontrou uma barreira, né? Agora o mercado lateralizou, o indicador caiu, voltou a ficar super volátil, né? Caiu 11 num dia, 12 num dia, subiu 11 no outro, enfim. E isso voltou a trazer uma insegurança, né, para o mercado. Mas eu acho importante ressaltar duas coisas, né? Eu acho que teve um erro de estratégia de todo mundo aí, na verdade, acho que ninguém conseguiu enxergar isso lá na hora, que foi, bom, na verdade é uma consequência, né? China saiu, o que a gente faz? Bom, não sei, peraí, por enquanto, para de abater, suspende aí para a gente ver o que está acontecendo. Como suspendeu, a gente teve uma queda aí nesse volume, né, de 1,9, vamos supor aí que 300 mil cabeças foram resultado, né, disso aí. Sim. Então, 1.900.000 cabeças, né, quanto que esses 300 mil, 250, vamos chutar por cima, né? Quanto que esses 300 mil representam desse valor, né? Vou até fazer uma conta em tempo real aqui, ó. Esses 300 mil, eles representam 16%, né? É isso? É isso, exato. Então, o abate líquido mesmo, líquido, ele caiu em torno de 16%. E agora a gente está começando a ofertar, a gente está falando, aí vamos fazer uma conta bem grosseira, sem colocar, sem comparar coisa com coisa, mais ou menos maçã com banana, eu acho que dá para fazer isso. Se a escala saiu de 4 para 7 dias em média, a gente está falando que essa escala, ela aumentou, né, 75%. É mais ou menos esse o efeito desses 16% de boi a mais que a gente tem na escala, né, que a gente tem para ofertar hoje, que foram segurados nos confinamentos, tanto porque o pecuarista não via oportunidade de venda naquele momento, ou seja, porque o próprio frigorífico não queria bater, dado o risco de mercado daquele momento. Num segundo momento, a operação de mercado doméstico ficou boa, a gente sabe, né? A gente já comentou isso aqui nesse espaço em podcasts anteriores. A indústria voltou a comprar, né? E aí o que aconteceu foi que o preço do boi subiu até acima do que a gente visualizava antes de ter o problema com a China ou com as exportações. Então, basicamente, o que a gente tem aí de oferta hoje a mais, a gente tem 16% mais de oferta do que a gente tinha lá antes, né? Acumulado, vamos falar. Tanto é, Seguindo uma tendência 2021, não comparando 2020 com 2021. Tanto é, Lígia, que essa oferta acho que já está chegando no mercado, que as escalas melhoraram durante o mês de novembro em números oficiais, ou seja, números de abate. Tanto no Mato Grosso a gente já tem a prévia do que aconteceu em novembro, tanto os números do mapa indicam que o abate de novembro foi maior do que foi em setembro, do que foi em outubro e até do que foi em novembro do ano passado. Novembro costuma ser um mês bem ruim. Então, assim, no quesito de oferta, porque tem menos dias úteis, então o abate tende a ser menor do que no ano inteiro. Só para efeito comparativo, novembro do ano passado foi 2,2 milhões de cabeças abatidas no Brasil. A estimativa para novembro 21, um ano em que já era para cair, né, digamos assim, o total de animais abatidos mês a mês, e aconteceu isso em basicamente todos os meses, a expectativa para novembro 21 é que sejam abatidos mais de 2,3 milhões de cabeças, ou seja, ia crescer no comparativo anual. A tendência nos mostrava que novembro 21 seria um mês em que mais ou menos 1,9, 2 milhões de cabeças seriam abatidas. Então, na nossa projeção, o que aconteceu? O setembro teve uma adiação, um adiamento, e os animais foram postergando a decisão para chegar agora durante o mês de novembro e nesse início de dezembro, na minha opinião.
O pecuarista olha para esse preço mais vantajoso e começa a entregar aos poucos mais animais. Iago, quantos por cento que abateu a mais no Mato Grosso em novembro em relação a... se você conseguir fazer aí rapidão, que eu sei que você é rápido com a planilha, fazer a média de setembro e outubro e comparar novembro, quanto por cento ficou acima? Só um segundo. Tá. Aí, enquanto isso... Não, só enquanto isso eu queria mostrar uma coisa aqui que eu acho que vale a pena, que é... Dá para vocês verem aí, né? Olha lá como que ficou já em novembro, né? Aquela relação que a gente sempre mostra de resultado de preliminar, né? De prévia de resultado de mercado doméstico para a indústria. Então, a partir do momento que o boi voltou a subir em novembro, né? A diferença entre o boi e a carne no atacado, para quem não estiver vendo, para quem estiver só no podcast, ficou em menos 5%. A média do ano estava em menos 6, menos 6,5%, tá? E agora, em dezembro, a gente começou com menos 8. Então, piorou bem aí essa relação, essa conta, no começo de dezembro, né? Depois que a carne não conseguiu alcançar novas máximas e o boi chegou a ser precificado na média do CPEA em até 324. Então é isso, né, pessoal? Não tem milagre. A hora que você pressiona muito o consumidor também, ele também fala: peraí, agora quem vai chicotear sou eu, né? Quem vai meter o chicote agora sou eu. Sim, Acho que e tem um tempo também, né, pessoal, para a carne, para o animal ser abatido. Eu estava até discutindo isso com o Iago esses dias. Até o animal sair da fazenda do frigorífico, eles fecharem negócio. Ah, beleza, vamos montar a escala, vamos mandar para o frigorífico esses animais para abate daqui 4, 5 dias ou 10 dias, que seja, dependendo da escala, né? E aí, até esses animais serem abatidos e chegarem na gôndola do consumidor, tem esse tempo aí. E é engraçado que ontem mesmo eu estava falando com o pessoal de frigorífico lá do norte de Mato Grosso, a escala deles está até para o final do mês. Eles não conseguem encaixar animais antes do dia 28 de dezembro. Então, você tem uma escala aí de quase um mês, né? De alongada, é muito tempo. É isso aí, exatamente. Então, apareceu a oferta, né? Ela não vai aparecer, ela já está aparecendo. Que é algo que a gente tem sido indagado, sobre o que a gente tem sido indagado, né? Ou quando que vai aparecer, então? Está aparecendo já. Não é que começou antes, não. Aliás, faz uns 20 dias já, né, Iago, que as escalas têm aumentado. Isso, a gente chegou, acho que bater a mínima ali durante o mês de novembro, principalmente ali na segunda semana de novembro, foi 4 dias úteis em São Paulo, e hoje a gente já fala em 10, 11 dias úteis em São Paulo, então cresceu muito, principalmente nesses últimos 20 dias em que, automaticamente, acho que esse é um processo psicológico de tomada de decisão. Se eu tenho 250 2 semanas atrás, eu tenho 300 hoje, automaticamente a minha mente fala, eu acho que já é um preço bom para mim negociar, então eu vou aceitando mais a precificação do frigorífico. Exatamente. Então, a chave começa a virar e automaticamente a escala vai se preenchendo, né? Então, é uma coisa... O pecuarista ficou doído aí, né, com essa baixa que a gente teve em setembro e outubro. A hora que ele vê aí que ele já está tendo oferta de 310, 320, 330, cara, uma puta oportunidade, já vamos garantir margem. E não está errado, né? Exato. Não está errado, tá todo mundo tentando fazer isso, né? A luta o leão que a gente mata todo dia é para isso, né? Que é preciso fazer margem aqui para tornar isso aqui um bom negócio. Para falar em números, Lígia, que você pediu de Mato Grosso, novembro de 2021, agora, né, saiu os dados de abate do INDEA de Mato Grosso, foram 448 mil cabeças abatidas no mês de novembro. E assim, foi a primeira vez em 2021 que o mês ficou acima do mesmo mês do ano passado. A média que estava acontecendo, né, era mais ou menos 50 mil animais a menos a cada mês em comparação ao ano passado. Aí, setembro, o que aconteceu? Essa média de 50 mil ficou em menos 150 mil. Aí, outubro, menos 80 mil. E agora, em novembro, começou a chegar esses animais, tanto que está ficando positivo. Uma conta que era para estar menos 50 animais abatidos, menos 50 mil animais abatidos em comparação a novembro do ano passado, já está positivo, ou seja, foi mais 54 mil animais em comparação a novembro do ano passado. Uma tendência assim, completamente oposta do que era esperado, digamos assim. Se eu fosse chutar no ano comum, setembro ia ter um volume ali menor, desse ano de 2021, ia ter um volume menor do que foi setembro do ano passado, e normalmente novembro costuma ser o mês que menos abate bovinos no Mato Grosso. E o que está mostrando para mim é totalmente ao contrário. Perfeito, é isso aí. Então a coisa já está aparecendo, né? A coisa já está acontecendo.
já está sendo Exato. diluída. E eu fiquei sabendo hoje que teve ordem de compra aí, que tem um frigorífico que está comprando, está fazendo giro, né? Então, vamos ver, né? Isso já começou a ser distribuído no mercado, esse represamento, entre aspas. Não sei como que vai ficar a situação para janeiro, né? Aí que fica a minha pergunta, que eu acho que talvez vocês possam ajudar. Eu entendo que a gente teve uma crise hídrica aí ao longo do ano, seguida de geadas em regiões importantes produtoras. Eu não sei se a gente vai ter pastagem, continuo repetindo isso, essa continua sendo minha tese, eu não sei se a gente vai ter pastagem suficiente para já tá engordando e entregando boi de pasto agora. Ah, Lígia, mas já está aparecendo na escala. Sim, gente, quanto por cento de composição? 2%? 4%? 6% que seja, muito pouco. Daqui até janeiro, não sobra muito espaço, né? Então, eu estou achando assim que janeiro vai ter um respirozinho de oferta, talvez. Agora ainda é boi de coxo, assim, maciçamente boi de coxo compondo escalas, né? E a partir de janeiro isso cai bastante, não só pelo fator sazonal de chuvas e águas, etc., de perda de eficiência de engorda desse animal, mas também porque janeiro vai coletar os resultados do ânimo do pecuarista ao longo de outubro, que foi justamente quando bateu aí o pior momento, né, da queda de preços, que o boi começou a buscar abaixo de 300, 280, 290, 260, né? Então, estou achando que pode ter pouca oferta aí em janeiro. Vamos ver se não fica mais um resquício dessa oferta represada para ser entregue lá. Pode ser que sim, tá? Mas lembrando que em novembro os preços já deram uma melhorada, então, assim, o cara que não vendia a 315 antes, eu acho que em 330, com 45 dias de diária adicionados à conta, acho que ele comercializou entre novembro e dezembro. Sim. Faz sentido para vocês ou não? Eu acho que aí também tem a conta da China, né? Que assim, quanto mais tempo a gente olha para o horizonte, mais a gente fica esperando China, mas apesar de não ter nada, eu acho que sempre tem como se fosse um tempero a mais para a precificação no futuro, né? Por isso que, em teoria, o futuro ainda encontra até uma solidez, talvez esperando a China também. Mas do ponto de vista de oferta, eu acho que assim, o choque de oferta maior foi agora, principalmente nessa alta muito forte. Eu acho que dificilmente a gente vai ter, na minha opinião, Lígia, um choque de oferta que faça a gente ultrapassar os R$340 em uma cavalgada como foi essa. Só para falar em números, em porcentagens. Sem China é muito difícil, Iago. Cara, difícil, Sim. sem China. O que aconteceu? Só para pegar esse gráfico, achei bem interessante para falar de volatilidade de preço. Eu fiz assim, o preço de hoje menos 30, né? Basicamente a variação percentual que ele teve. No dia 27 de outubro, o preço do boi gordo ele tinha caído 16% nos últimos 30 dias, 27 de outubro. E basicamente, um mês depois, ali no dia 1º de dezembro, 30 de novembro, ele já tinha subido 27%. Ou seja, no intervalo de 60 dias, ele caiu 16%, ele saiu de 310 para 250, e no intervalo de mais 30 dias, ele subiu de 250 para 310, 305 reais. Então, no intervalo de 60 dias, uma volatilidade enorme para o boi gordo. E, pelo que eu tinha percebido, quando você faz esse gráfico histórico, a pecuária está se tornando de maneira cada vez mais intensa, uma atividade que não dá para você brincar mais achando que você vai ter um preço cada vez maior lá na frente. Não dá mais para perder esse tempo, né? A gente fez aquela conta, né? O cara segurar e vender depois, lá mesmo que seja nos 330, né? 320, deu na mesma, né? Do tanto de diárias que ele teve que adicionar, até porque o insumo está muito caro. Exato. Então, o custo nutricional aí, ele pesa demais. Eu acho que ficou interessante essa visualização, né? Nossa, onde que está essa oferta? O boi vai despencar e tal. Bom, ela já está aparecendo. É o que eu falei para vocês, depois do susto, né? Por mais que o pecuarista monte em cima, eu acho difícil, né? Ele está vendendo melhor do que antes. E ele adicionou muitas diárias, porque maciçamente o que se vende agora é boi de confinamento. Tem data de validade, né? Então é isso. Pessoal, sobre grãos... Oi, fala, desculpa. Só vou adicionar essa questão que você falou de compra, de reposição, compra de animal, que eu tenho visto muito comentário a dificuldade em achar boi magro. Ainda está muito difícil achar boi magro a preços relativamente atrativos para você conseguir colocar ele no coxo, entendeu? Então, acho que é um ponto bem interessante para a gente ficar de olho, é como a reposição está caminhando nesses últimos dias. E aí, essa ponto, observação é bem importante.
Fala aí, Laura. Outro ponto, desculpa, pessoal que está ouvindo a gente, desculpa minha voz aqui, tá meio falhada. Foi para Jaguariúna no fim de semana, né? Fui lá ver o rodeio, me dei mal. Foi ver um cliente lá em Jaguariúna. um prospecto. Prestigiar a agropecuária. Mas, enfim. Isso, boa! Mas, enfim, outro ponto também que eu acho que é válido a gente pensar é essa alta que a gente teve aí do boi de novembro, será que não estimula mais principalmente configuradores a colocarem mais animais? Esses animais vão sair lá em final de janeiro, fevereiro e março, né? Talvez aumentando essa oferta nesses meses. O que vocês acham? Eu acho que sim, acho que faz sentido, cara. Eu acho que faz sentido, isso é uma boa pergunta. Olha, já puxando a sardinha para o lado de custo, eu acho que faz sentido, porque outubro e novembro, especialmente em novembro, a gente teve aí o menor CPEA do semestre, né? Ele voltou aí para próximo de R$92, indicando aí que o mercado estava liquidando milho. E quando você olha os outros produtos, farelo de soja, DDG, esses preços também estão nas mínimas. Então, se o produtor, o pecuarista, ele soube aproveitar essa alta, essa esticada que deu do boi nesses últimos dias, a conta estava fechando para ele. E estava dando uma margem muito boa. Tanto é, Stefano, que eu lembro até de falar, acho que teve um texto aí que a gente fez no Fato Pecuária 2 semanas atrás, a gente fazia muito tempo que eu não vi uma relação de troca boi-milho passar de 3,9. E quando você olhava até para a bolsa, você tinha uma precificação de 330, enquanto o milho estava 84, 82 reais. Então, nos mostrava uma relação de troca que eu acho que é bem interessante para quem precisava comprar milho, que quando você não tem uma métrica, digamos assim, bem desenvolvida para tomada de decisão, acho que essa relação de troca boi-milho, próximo dos 4, é uma relação interessante, e fazia tempo que não acontecia, e aconteceu algumas 2 semanas atrás. Exato. E só ressaltar, né? Foi um período muito curto. Então, quem estava pronto ali para tomar a decisão com dinheiro em caixa, foi a melhor decisão a ser tomada, porque tinha margem e essa operação estava dando um resultado muito bom. Você trazendo isso para as arbitragens, né? Comparar um preço com o outro, poder de compra e com caixa, cara, sua decisão fica muito racional, fica extremamente racional. Você transforma a expectativa, a torcida, o que deveria ser, como que seria legal para mim, num ponto real, né, de comercialização. Então, a arbitragem é muito importante de saber fazer, né? E aí entra exatamente nesse ponto aí que o Stefano colocou para responder a Laura. Acho perfeito, excelente. E, pessoal, sobre atualização de grãos, aí, o que vocês trazem, hein? Então, principal ponto aí que está no radar aqui do mercado brasileiro é o clima, né? A gente tem Rio Grande do Sul aí com uma condição muito ruim das lavouras. Já temos aí 20, 30 dias sem chuvas, lavoura de milho perdida, né? Com quebras aí de 40%, 50% estimadas aí em algumas regiões. Isso nas principais regiões produtoras do estado, que é o noroeste do Rio Grande do Sul. Já tem vídeo aí circulando de produtor passando a forrageira na lavoura de milho para tentar aproveitar alguma coisa. Do mesmo ponto, além dessa questão no Rio Grande do Sul, o Paraná também, né, tem aí um período de estiagem um pouco mais intenso. Hoje o Deral trouxe aí uma atualização de avaliação das lavouras, em que ele trouxe uma piora considerável para as lavouras de soja e para o milho também uma piora de qualidade. Começa a acender um alerta no mercado, principalmente porque a previsão das próximas 2 semanas ela não está tão favorável e não está tão otimista. Ela, no máximo, dá uma amenizada na situação no Paraná, mas no Rio Grande do Sul o cenário ainda é bem desolador, eu diria. Esse ano, então, nessas regiões aí, é para acionar seguro agrícola, hein? Exatamente. Só que ao mesmo que a seguradora pula 1 metro já. Só que ao mesmo tempo, né, em relação ao milho, a gente teve o mês de novembro aí com o maior recorde histórico de importação, mais de 620 mil toneladas.
A gente tem exportação rodando dando um certo ânimo no mercado. A gente tem aí, da semana passada para cá, que ficou mais evidente essa questão de quebra de safra no Rio Grande do Sul e o problema aí climático no Paraná, o mercado começou a se mexer um pouco. Então, a gente tem vamos dizer, tem um movimento aí comprador dessas últimas 2 semanas. Acho que muito para as posições do início do ano que vem, pessoal se posicionando pelo menos aí até fevereiro, meados de março, quando o milho primeira safra começa a entrar, quando a gente olha mais a região sudeste. Então, a gente tem esse movimento, essa apreensão no mercado de milho, né? Principalmente esse início de ano aí um pouco mais conturbado com essa expectativa sobre o clima. E olhando para a soja, a gente tem compartilha um pouco da mesma apreensão nos estados da região sul. E na região centro-oeste e algumas partes da região norte, tem alguns relatos rodando aí de excesso de chuva e nebulosidade. O que a gente tem? Uma combinação de temperatura alta e o clima muito úmido favorece o surgimento de doenças fúngicas. Só que a chuva constante, ela atrapalha você fazer o controle fitossanitário das lavouras. E, ao mesmo tempo, se você tem muita nebulosidade, pouca luminosidade, isso afeta o desenvolvimento da soja. Ela pode alongar o ciclo, o enchimento de grãos dela, ele tende a ser normal, só que o peso de grãos pode ser menor, porque ela não tem a luz ali para fazer toda a sintetização completa ali do seu metabolismo e isso responder em produtividade. Então, tem essas ponderações, né? De um lado, o clima muito seco na região sul e, ao mesmo tempo, aí a gente tem o típico laninha atuando, né? Que é esse clima seco na região sul e o excesso de chuvas aí, parte de Mato Grosso e algumas outras regiões norte do país. E, para ressaltar também, essa semana tem o SDA, trazendo aí algumas atualizações das projeções de oferta e demanda do mercado. Ou seja, não tem sossego, né? É aquilo que o Rogério Goulart falou, vou até repetir. Eu falei esses dias, acho que não foi aqui. É muito legal essa análise que ele traz. Toda alta de preços forte para o boi gordo, ela traz consigo um problema, né? Que é a alta dos custos e principalmente da reposição. Mas eu acho que o custo nutricional ele acaba ficando aquecido também, né? Não tem muita folga. Você não vai ver o preço do milho voltar para aqueles patamares. Então a gente acaba trazendo um preço o desafio de tentar diminuir o desembolso por cabeça, que fica muito difícil nessa hora, quase impossível, né? E pagar essa conta que é o desafio, que é a maior dificuldade. Mas é isso aí, legal, pessoal. Fico, assim, satisfeita porque acho que a gente consegue responder uma pergunta bem objetiva, que é para onde que foi esses animais, onde que eles foram parar. Eles já estão aparecendo aí, de fato, o abate desses animais foi postergado, ficou bem claro. Como esses animais não foram abatidos, essa carne não foi ao mercado, por isso que o preço da carne voltou a testar os R$19,50, R$19,30, né? O consumidor não quis topar mais do que isso. E aí o que aconteceu? Logo na sequência a gente começou a entregar esses animais, né? Quando começou a entregar esses animais, a escala subiu, a produção aumentou, aliviou o atacado, né? Nós não temos China ainda para aliviar estoque, né? E nós sentimos isso já nas cotações. Para janeiro e fevereiro ainda tem um pouquinho mais de excedente, mas acho que já está sendo entregue entre novembro e dezembro. Então, setembro e outubro, agora entregue em novembro e dezembro e vão falar que meio que zerou, vamos falar que já deu tempo. E janeiro acho que não vai ter muita oferta, não. Se China voltar, pode ser positivo. Lembrando que para isso acontecer, para ser mais positivo do que já foi, penaliza o consumidor doméstico. A gente tem que abrir mão de um consumidor pelo outro por questão de preço. No dólar a 5,70, dá para exportar o boi de 330, né? Mas o boi de 330 não dá para ser consumido no mercado doméstico com um boi casado acima de 19,50, 19,30, como a gente já viu. Mais ou menos isso aí, né? Eu só ia adicionar também mais um comentário aqui, que assim, não é nada confirmado, mas é um fato que eu tenho percebido, assim. No último mês de novembro 21, os dados do USDA sobre exportação norte-americana para a China aumentaram bem, tanto que a porcentagem de China sobre o total exportado norte-americano
saiu da média de 15% para 25%, ou seja, a China levando 25% da carne exportada dos Estados Unidos. Foi rápido, E hein? como o Brasil não está exportando para a China, o mês de novembro, o nosso maior comprador foi os Estados Unidos. Então, o que eu imagino que pode estar acontecendo é como se fosse um trade, né? O norte-americano vem aqui, compra carne bovina brasileira um pouco mais barata, leva para o seu mercado interno, e a empresa norte-americana, né? E aí a gente está falando de multinacionais, envia carne norte-americana para os Estados Unidos. Arbitragem, cara. Arbitragem pura. Deixa eu comprar mais barato aqui e vender mais caro lá. É isso, Exato. né? Quanto que saiu aí? Eu acho que os Estados Unidos eram responsáveis por 5% de toda a importação chinesa, né? Agora deve ter ido o quê? Para um 7%? Eles, assim, há um ano e meio atrás era menos de 1%. Os Estados Unidos vem crescendo muito e hoje a gente está falando em 7%, 8%. Tá, é isso aí, é isso mesmo. Legal, então fica aí, né? Janeiro e fevereiro a gente tem um formato aí, um panorama bem traçado. Se vai acontecer mesmo ou não sei, mas acho que já dá para facilitar alguma tomada de decisão racional da comercialização pelos próximos, sei lá, 100 dias quase, né? 90 dias. Então, é isso aí. Beleza, turma. Brigadão, viu? Valeu. Vamos que vamos. Valeu. Obrigado, Fim de ano turma. tá Até aí. a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Até. Obrigada, pessoal. Até mais.